Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Vamos falar nesta noite de domingo de Campeonato Baiano e também de Campeonato Cearense. A nossa primeira pauta por aqui será Vitória 3, Galícia 0, resultado aí que confirmou o Leão da Barra nas semifinais, inclusive com o mando, tá, do jogo único da semifinal. Vitória importantíssima do Vitória, vamos falar sobre esse jogo. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com Ícaro Análises. E na sequência, quem chega é Léo Fontinelli para falar de mais um ótimo resultado do Ceará, mais uma goleada, né? 4-0 contra o Floresta, mesmo com o time alternativo. Venceu bem e vai fazer a grande decisão do campeonato cearense contra a equipe do Fortaleza. Direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto, que está por aqui, e também falando dos nossos parceiros, tá? Monte Belo, A10, Village, Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você é maior de 18 anos, vai lá, mas vai na boa, tá? Lembrando que a aposta é entretenimento, não é investimento, é só o seu troquinho do pão para você se divertir, nada além disso. Bom, quem tá chegando já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com a galera, avisa que a gente começou aqui a análise dos jogos, Ícaro para falar do Vitória, Léo Fontinelli para falar do Ceará, então joga nos grupos aí, torcedor do Vitória, daqui a pouquinho também torcedores do Ceará, avisem aqui que a gente já começou a nossa live. Quem tá vendo na versão ao vivo, manda sua mensagem, tá? Sua interatividade super importante aqui, manda sua mensagem, seu superchat, inclusive primeira live, né, com o Ícaro Análises. Os 2 primeiros programas que ele participou foram gravados, então a chance é agora, hein, galera? Para vocês interagirem aqui com o Ícaro. Então vai chegando, vai mandando sua mensagem, nos ajude aqui a fazer mais um conteúdo no 45 Minutos. Ícaro, boa noite para você, tudo bem? Agora em live, né? Primeira vez em live aqui no 45 Minutos. Bom, 3-0, resultado esperado, né? O Vitória fez a sua obrigação, né? É isso. Boa noite, Fábio. Boa noite, nossos queridos telespectadores. Pois é, um Vitória que tinha que ganhar e tinha que ganhar bem. Conseguiu impor o seu ritmo. Fez gols, novamente, voltou a perder um pênalti. Já é quase em 3 jogos o Vitória perdeu 2 pênaltis. Um contra o Flamengo que poderia ter sido o empate. E o jogo de hoje que poderia aumentar ainda a goleada com o Marinho. O próprio Jair Ventura disse em coletiva que foi um pedido dele próprio para deixar o Marinho cobrar esse pênalti para poder dar essa confiança a ele, sabe? É isso, né? O Marinho podia ter sido 4, né? Poderia ter sido um placar ainda mais elástico, mas foi 3-0. 3-0 é goleada, Ícaro Análises? Rapaz, ó, eu comecei tem essa polêmica, né? Para mim não é polêmica, não. Eu comecei a ver futebol por conta de minha avó e de minha bisa, desde pequena, lá em 2006. E assim, uma coisa que minha avó me disse uma vez a partir de 3-0 é goleada. Então, para mim, é goleada. E se você lembrar, muita gente jogou videogame, né? Você já deve ter jogado videogame também, eu jogo até hoje, né, Fábio? Quando Sim. tava na roda de amigos, 3-0 era o quê? Passava o controle. É goleada, não tem essa. Não, 3-0 passa o controle, 5-2, 4-1, irmão, 3 gols de diferença. É goleada. Como é que o pessoal diz que 3-0 não é goleada, mas 4-1 é? Se é 3 gols de diferença também, sabe? Então, eu sou do time 3-0 é goleada. Muito bem. É isso, né? Placar elástico aí do Vitória. Vamos começar pela escalação, Ícaro. Você gostou dessa escalação? Tivemos aí novidades, né? O Mateuzinho na direita, né? O Matheus Silva, né? Porque tem 2 Mateuzinhos, então é bom a gente tomar cuidado. O Mateuzinho Edenilson. conhece o Mateuzinho com Z. Um com S e um com Z.
Mas para a galera do podcast fica difícil, né? Diferenciar, a sonoridade é a mesma. Oswaldo no time titular, tivemos também Ramon, Edenilson, enfim. Gostou dessas alterações aí em relação ao último jogo? Rapaz, eu gostei do time, gostei da postura do time, da escalação do time. A manutenção de Lucas Arcanjo, acho que já está mais claro para todo mundo de que o titular do gol Vai do ser Vitória titular, né? é ele e não tem por que não ser ele, sabe? A não ser que chegue um goleiro melhor do que ele. Porque eu Gabriel acho que estava não no vai banco? acontecer. Estava no banco hoje. Então é Ele não é o indicativo. titular. Ainda bem, graças a Deus. Então, assim, eu gostei da partida do Mateuzinho, do Camutanga, que novamente sai lesionado no intervalo de jogo, já havia acontecido no Bavi. E assim é preocupante, né? Porque ele é um pilar defensivo para o Vitória. E mais uma vez ele sai, é substituído, ele pede para sair no intervalo de uma partida, ok, que não era uma partida tão importante assim, mas deixa essa preocupação de um Vitória que já não tem o próprio Luan Cândido, não tem Dudu, não tem mais quem, meu Deus, tem mais 2 jogadores agora que eu esqueci, mas que não também estão lesionados, sabe? Então é de certa forma, uma preocupação você ter esses principais jogadores do elenco lesionados e numa reta final que já vai entrar, né? Já vai vir em semifinal e muito provavelmente final de Campeonato Baiano com a decisão dentro da Fonte Nova, fora de casa. Mas É, só os des... para Não, só continuar. para. Pode continuar. Então, eu gostei do Edenilson, moleque da base, jogou muito bem. Ele é um volante que estava improvisado, jogou muito, muito bem mesmo. Ramon, mais uma vez abaixo. Eu até questionei ao Jair hoje na coletiva justamente isso, do porquê dele ser titular. Baralhas também jogou muito, sofreu muitas faltas. Eric Martins, mais uma vez, né? E aí ele está demonstrando ser regular. Eric faz o gol do 1-0, mas também não uma partida nada convincente que fizesse chover. Mateuzinho foi mais na dele ali mesmo, sabe? No básico ali, não vou dar nota, a nota deixa para o final. O Aitor, para mim, já vou falar logo, foi o cara do jogo, tá? E o Oswaldo que jogou improvisado, fazendo a função de um 9, e acho que ele foi bem dentro do que podia, sabe? Do que ele poderia entregar um atleta que já tem quase 40 anos, sabe? É a Então, melhor opção ali, como o Renato Kaiser foi poupado hoje, né? Não estava nos relacionados. segundo o Jair Ventura, Renato Kaiser também está lesionado. Os três Tá centroavantes. lesionado, não foi Não foi. A opção não desgaste foi. apenas. Não, segundo o Jair Ventura, foi lesão. Ele falou hoje que tanto o Kaiser quanto o Renzo Lopes estão lesionados, sabe? E aí só tinha Fábio, que não é esse jogador de começo de partida, sabe? Ele é mais, pela característica que ele tem de força e velocidade, ele é muito melhor pegando a zaga defensiva já cansada do que do que não tão desgastada assim, sabe? Então, por isso a opção. Então, eu acho até que o Vitória poderia jogar de falso 9 com o Mateuzinho. Já questionei isso também ao Jair Ventura em coletiva, sabe? Acho que o Mateuzinho pode muito bem fazer essa função na ausência do Renato Kaiser ou de qualquer outro centroavante que não seja de referência. Muito bem, tem mensagem aqui do nosso Ramon Cerqueira, membro do canal. Né, Alan Roberto vai colocar na tela. Ele fala: pega Leão, rumo ao título com um gol de barriga de Camutanga, lá Renato Gaúcho pelo Flu. Calando a Fonte Nova, quem viver verá. E aí, Tá cara? confiante, né, pai? Vamos ver, né? Tem time para poder bater de frente. O Vitória foi É superior. jogo único, né? Então, assim, jogo claro único também. que o Vitória tem que confirmar, né? Passar aí pela semifinal, obviamente. o Bahia também. Mas, assim, em jogo único é melhor pro Vitória, né? Tudo bem que a tendência é ser na Fonte Nova, quer dizer, vai ser na Fonte Nova, né? Porque o Sim. Bahia tem a melhor campanha. Mas, enfim, as coisas se nivelam em um jogo só. Eu acho que é mais fácil do que em dois, né? Contra um time superior, que é o time do Bahia. A única questão é que o Vitória não ganha na Fonte Nova, o Bahia, desde 2020, fevereiro de 2020. O 2-0 pela Copa do Nordeste, gol de Carleto e Vico. Mas assim, acho que como é um jogo único e é clássico, tudo pode acontecer, sabe? Então, vamos ver, né? A final pode ser o quê? Já no começo de março ali, né? Deve ser Isso. 29 ou 28 a semifinal e a final deve ser Na no outra final de semana, semana né? seguinte. Então, acho que tem chance, sim, do Vitória ser campeão lá dentro. E se você pegar os últimos duas finais, quem tinha a melhor campanha acabou sendo vice-campeão dentro de casa, né? O Bahia, em 2024, foi vice para o Vitória. E o Vitória, ano passado, foi vice para o Bahia dentro do Barradão. Então, se seguir essa lógica e o Vitória for para a final, for o Bavi na final, o Vitória será campeão. Lembrando que o Vitória vai pegar Jacuipense, né? No Barradão.
e o Bahia vai pegar a Juazeirense, tá? São os confrontos aí das semifinais do Campeonato Baiano. O Gilvan Ferreira fala, vai pra cima, Leão, quero te ver campeão. O Ramon fala aqui que jogo único é bom pro Vitória, especialmente se eles conseguirem ficar fora da Libertadores. É muito difícil, mas isso iniciaria uma mini crise. Cenário propício para um fogo amigo lá. Mas aí, Ícaro, não é melhor o Bahia projetou na final, tá? Claro que tem, Sim. repetindo, tem jogo ainda, tem semifinal, mas seria melhor pro Vitória pegar um Bahia eliminado da Libertadores ou um Bahia tendo o jogo da volta da Libertadores da outra fase, né? E aí dividindo as atenções e possivelmente colocando até time alternativo. Pro Vitória, o que seria melhor? Um Bahia em crise ou um Bahia dividindo o foco? Eu acho que é uma resposta até óbvia, né? O Bahia dividindo o foco. E até porque, se a gente considerar, o Bahia não vai com força total na final do Campeonato Baiano. Por mais que seja Bavi, acho que ontem teve até uma mini vaia, né? Uma pressão para Rogério Ceni ali, que ganhar. É terça-feira o jogo, né? Tem que ser Quarta. obrigação. Quarta, né? Que ganhar quarta-feira tem que ser obrigação e tal. Então, assim, o Bahia ganhando vai para mais uma fase, vai dividir essa atenção e aí pode ser mais favorável ao Vitória, que vai jogar fora de casa, sabe? Então, quanto menos o adversário, seu rival, tiver enfraquecido, mais enfraquecido é melhor, sabe? E eu acho que o Bahia também não. Eu já achava que o Vitória não deveria colocar esse time titular todo no Campeonato Baiano. E eu acho que também o Bahia não tem que fazer isso também. Acho que tem que pensar em coisas melhores, até porque você pode perder um jogador titular importante para o restante da temporada, você focando nesse campeonato estadual, sabe? Muito bem, vamos falar do desempenho de hoje, Ícaro, né? A gente viu no jogo passado, né, um Vitória que demorou mais a fazer o gol. Hoje foi diferente, né? Fez 1-0 mais cedo, fez ainda no primeiro tempo, e isso deixou também o cenário mais aberto e o jogo mais tranquilo. Mas em termos de criatividade, né? A gente falou muito que no jogo passado era muito cruzamento e tal, faltou ali mais repertório. Hoje você considera que o Vitória apresentou mais repertório, mais troca de passes, né? Mais ideias ofensivas? Teve essa evolução em relação ao jogo passado nesse quesito? Que foi um jogo dominante como foi o outro? Foi. E nesse o gol saiu mais cedo e saíram mais gols. Mas saiu mais gols também porque o Vitória teve mais repertório que na partida passada? Com certeza, e eu vejo isso também muito por conta da escalação. O Vitória entra com o Mateuzinho, o Aitor e o Eric por dentro, sabe? Então são três jogadores de muita qualidade técnica que conseguem tabelar, criar oportunidades, tanto para o Oswaldo, que gosta de atacar a profundidade. Então eles acabam tendo superioridade numérica e qualitativa. A superioridade qualitativa é quando você tem um jogador que, por mais que ele esteja num 2 contra 1 em inferioridade numérica, mas ainda assim ele consegue se sobressair diante desses dois adversários, sabe? Pela qualidade técnica que ele tem com a bola no pé. Então, ele meio que juntou os melhores por dentro, e aí você tem muita qualidade técnica e refino técnico, e querendo ou não, a equipe do Galícia é uma equipe bastante inferior tecnicamente ao Vitória. Então, muito por conta disso, o Vitória criou bem mais oportunidades, teve mais volume ofensivo, botou mais o goleiro, o Rafael, para trabalhar, esqueci o sobrenome dele agora, mas o Rafael para trabalhar. Então foi bom o jogo do Vitória hoje, foi uma apresentação muito melhor do que havia acontecido na quarta-feira. Muito bem, né? O Vitória que, né, fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo, né? Faz o segundo ali no início da etapa final e depois faz o terceiro, né? Resultado tranquilo. Sobre o primeiro e o segundo tempo, o que dá para destacar em termos de lances, né? Em termos de momentos da partida, Ícaro. Conta um pouquinho da história do jogo. Rapaz, um Vitória que mais uma vez teve a posse e acabou tendo, acho que, não sei se tanta ansiedade, mas no lugar onde eu estava assistindo, a torcida estava um pouco impaciente, sabe? Que a bola não entrava, criava chances, errava alguns cruzamentos. Mas no decorrer do jogo, Vitória, ali a partir dos 15, 20 minutos, Vitória foi crescendo, foi se sentindo mais confortável, as chances foram aparecendo. Logo, Vitória conseguia, meio que aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a hora não teve como uma boa jogada, muito bem trabalhada, entre o Mateuzinho, o Baralhas, o Martinez,
o Aitor atacando a profundidade, ele tem muito isso, dessa característica de atacar o espaço, e ele faz um cruzamento que a gente chama meio que um cruzamento rasteiro para o funil, que é aquele centro da área, sabe? E aí o Eric, justamente entrando, sendo esse elemento surpresa ali no funil, no centro do gol, ele acaba atacando aquele espaço e abrindo o placar. Então, vitória que me agradou, eu realmente gostei do desempenho da equipe hoje, por mais que tenha sido contra um adversário inferior, mas na quarta-feira também era um adversário inferior, e o Vitória apresentou um futebol muito pobre, tanto é que eu critiquei aqui e falei que o Vitória deveu e precisava dar essa resposta ao seu torcedor, sabe? Um desempenho bom, com gols, sabe? Criando boas oportunidades. Então, o Vitória foi bem nesse primeiro tempo, mas no segundo, de fato, foi melhor. Ele até faz outras mudanças, e aí ele coloca o Marinho como segundo atacante, e ele explicou até os torcedores que me reconheceram lá pelo trabalho e tal. Eles falaram, pô, Ícaro, por que ele colocou o Marinho por dentro, se Marinho é ponta e tal? Eu falei, rapaz, deve ser porque Marinho está com falta de ritmo. Se você assiste o jogo, você vê claramente que ele não está ainda 100% fisicamente, ele está sentindo, não está adaptado. E aí ele coloca o Marinho ao lado do Fabri, ele sai do 4-1-4-1, ele passa a jogar no 4-4-2 sem a bola, com o Fabri e o Marinho um do lado do outro, ele tem o Eric de um lado e ele tinha do outro lado, eu não lembro agora, acho que foi o Lucas Silva ou Pedro Silva, não lembro agora o nome do moleque. Mas então ele teve essa de um lado na ponta. Lucas Silva. Lucas Silva, né? E ele teve o Lucas Silva bem fisicamente, e aí você tem o Marinho e o Fábio próximo ao gol. Foi o que ele falou. Eu queria Marinho próximo ao gol e não tão distante, tendo que recompor, porque ele iria se desgastar muito mais. E ele mais próximo do gol, ele tem mais chance de fazer o gol, ele não precisa se desgastar tanto, e a confiança dele acaba sendo meio que tirada, sabe? Se ele ficasse mais atrás, que ele tivesse que recompor, que voltar para marcar. Então, ele mais próximo do gol, chegando de frente, atacando espaço, ele estaria também mais próximo de fazer o seu primeiro gol nessa volta. Muito bem, aí 2-0, né? Teve ainda o pênalti do Marinho que ele desperdiça. Foi mais mérito do goleiro ou demérito do Marinho a cobrança do pênalti? O goleiro defendeu, eu vou dar o mérito pro goleiro, né? Às vezes a gente não dá o mérito o mérito que os goleiros merecem, né? Acho que se o goleiro pega o pênalti, ele teve mérito, mas acho que também teve um pouco de ansiedade do Marinho, sabe? Ou será que é o que eu acho, sabe? É um sentimento meu, assim, eu tenho que fazer esse gol e tá a minha volta ao Barradão. Acho que essa ansiedade dele também, a torcida começou a cantar a música dele, é de Marinho, na hora do pênalti, sabe? E aí acabou. E canhoto a gente critica, né? Não sei se você já jogou bola ou se joga bola, Fábio, mas sabe que canhoto bate cruzado no pênalti, né? E canhoto não pode bater cruzado, tem que começar a fazer diferente. Mas eu acho que também não precisa ter uma certa fazer um fim de mundo ou uma tempestade em copo d'água. Acho que tudo vai ocorrer de forma boa para Marinho, mas eu acho que ele precisa ter mais oportunidades, não entrar faltando 15, 20 minutos, ele entrar já no começo do segundo tempo, sabe? Por conta dos jogos que são acessíveis. Então, acho que ele terá mais confiança e vai pegar mais ritmo de jogo, ele entrando a partir do segundo tempo. Em jogos, deixar claro, em jogos do nível que foi o de hoje. Muito bem, é isso. 3-0, vitória tranquila aí do Vitória. Ravel Pinheiro tá por aqui nos comentários, fala: te amo, Ícaro Análises. Tá aí, declaração aqui no nosso Também chat. te amo, meu parceiro. Tamo junto. O Vulgo Lequim, acho que é isso, o Vulgo Lequim fala: Ícaro, somos nós com um mic bonito e uns contatos da hora. O Ícaro, somos nós com o mic. Eu Eu não não entendi entendi. muito direito, não. Eu também não entendi, não. Explica aí, Vulgo Lequim. Explique melhor, é que eu não entendi, não, viu? Nem o Ícaro entendeu, viu, Lequim? Então ajuda aí, explica aí nas mensagens. Bom, sobre o jogo é isso. Mais algum destaque, Ícaro, sobre a atuação? Enfim, algum ponto negativo, positivo? O Vitória hoje parou de fazer tantos cruzamentos assim, já teve uma diminuída, teve mais chances criadas através de muitas tabelas por dentro, sabe? E acho que foi justamente muito por conta de você ter
um Baralhas que mudava de direção, que conduzia por dentro do bloco adversário, sabe? Sofria muitas faltas. A assistência pro gol do Aiton sai do Baralhas justamente disso, ele pega, domina, conduz, vai por dentro do bloco, gira, dá um passe, sabe? Ali no entre linhas, o Aiton, que é muito inteligente. Então, Vitória que acho que criou mais oportunidades e trabalhou mais por dentro, sabe? Ao invés de trabalhar muito por fora, o Vitória hoje foi uma equipe mais centralizada do que lateralizada. Muito bem. O Ravel Pinheiro, né, que é o nosso professor de português e entende tudo, todas as palavras, todas as frases, ele falou que o Lequim quis dizer que você representa a torcida, tá? Então, nosso tradutor, Ravel Pinheiro... Ele acha, né? E o Lequim fala, tem coisas que não se entende, não sente. Dito isso, errei e fui moleque. Enfim. Tamo junto, Lequim. Boa. Bom, podemos ir pro campinho, Ícaro? Ou você quer pontuar mais algo aí do jogo? Então vamos dar a nota pra galera? Lembrando que Ícaro Análise é sempre muito exigente, viu? Pra ter um verde aqui. Hoje vai ter um difícil. Verde, hoje vai ter um verde. Bom, vamos lá. Então, telinha carregada aí. Vamos pro Lucas Arcanjo. Trabalhou? Teve trabalho? Também não, então vai ser uma nota 5 pro nosso paredão. Glória, ainda bem que ele voltou. Ele não sabe quanta falta ele fez nesse começo de 2026, porque quando ele sai, o Thiago Couto assume. Foi muito bem. Foi paredão também. Inclusive, não tá jogando aí, né, no esporte. Eu vi até uma polêmica que apareceu no Twitter, no feed, sobre... House, o goleiro? Ele falhou? House, isso. Ele falhou no jogo de ontem? Ou foi anteontem? Falhou. Falhou num gol tomado e quase entregava um outro gol, né? Entendi. Bem mal. Bom, então regular, né? Regular aí pro Arcanjo. O Alan Roberto, que está aqui na direção e é torcedor do esporte, ele fala que o House falhou em vários jogos. Já tá na corneta, né, pai? Mas acho que Thiago Couto, pelo menos do que eu vi aqui no Vitória, acho que Thiago Couto tem que ser titular. A não ser que o House seja bem superior a ele. Eu não conheço o House, mas o que eu vi Thiago Couto fazer aqui no Vitória, acho que o credencial ele fez numa Série A, né? Sendo muito decisivo. Então, acho que ele deveria ter esses créditos para ser titular. Muito bem, seguindo as análises, vamos para Camutanga e Edenilson. Hoje foi a dupla de zaga. Cara, Camutanga com bola ele sempre é muito abaixo. Ele decepciona muito, deixa muito a desejar. Mas defensivamente ele foi bem, então, como ele saiu também no intervalo, teve, infelizmente, uma lesão aí que a gente não sabe se será grave ou não. Eu vou dar nota 5 para ele. Que no caso, você já sabe a nota que eu dou e a cor. Eu sempre me perco. Por enquanto ainda. Estou me adaptando. Muito bem. O amarelinho, né? O nota 5 é aquela nota ali do meio. Exato. Né? E o garoto Edenilson? Cara, acho que por ser um jogo de titular, ele está entre os titulares, os principais jogadores do Vitória. Eu vou dar ali um verde cana para ele. É um menino da base e tudo mais. Se destacou jogando improvisado. Então, ele é volante de origem, é isso, Ícaro? Ele é meio campista de origem. Eu vou dar um 7,5 para ele. Acho que é justo. Muito bem, então vai ficar com o verdinho uma partida aí, né? segura. Duelando defensivamente, dando passes e tal. Muito bem. Então, primeira nota verde aí vai para o Edenilson. A gente vai agora para as laterais, né? Temos o Matheus Silva, né? O Mateuzinho. E aí, como foi? Hoje ele teve a oportunidade de ser titular. Sim, eu vou dar uma nota 4 pro... 4 não. Vou dar média ali para o Mateuzinho, um 5. Um 5 para ele. Acho que ele foi bem apoiando, chegando na linha de fundo. Quando ele joga com linha de 4, ele tem dificuldades, mas hoje a equipe do Galícia não agrediu tanto o Vitória assim. Então, vou dar uma nota 5 para ele ali. Acho que ele não me decepcionou defensivamente e também não foi tão mal assim ofensivamente. Então, a nota 5 para ele tá de bom tamanho. Vem o Ramon, né? Isso, do outro lado, o Ramon. Que eu questionei hoje na coletiva também do porquê dele ser titular. Assim, o Ramon, defensivamente, ele é muito bem, ele consegue recuperar bem, controlar a profundidade, duelar fisicamente, ter velocidade. Então, para ele vai ser uma nota 4. Eu acho que ele está devendo e muito
ofensivamente, e isso está me incomodando, sabe? É uma coisa que está me incomodando de fato, o Ramon ofensivamente. Então vai pro. Qual a notinha dele? Amarelo laranja ali para ele, eu acho. Não, Do nota 4. regular. Bom, para você, Pronto, quem seriam os dois titulares das laterais? Rapaz, se Jamerson tiver 100% bem fisicamente, acho que ele é titular. O pouco que ele entrou hoje, ele fez mais do que o Ramon na lateral esquerda, apoiando, né? Que é o que o Vitória precisava. Que era apoiar, criar na linha de fundo e tal. E na direita, quem seria? O Natan mesmo? Rapaz, acho que o Natan poderia continuar sendo titular. Ele é melhor quando o Vitória joga com 2 zagueiros. Já o Mateuzinho é melhor quando o Vitória joga com 3 zagueiros e ele sendo esse ala. Ele tem muita velocidade, acaba não ficando tão exposto defensivamente. Mas acho que hoje o titular seria o Natan Mendes. Muito bem. Bom, defesa avaliada, né? Vamos agora para o meio de campo, começando pelo Baralhas. Cara, eu gostei muito do jogo do Baralhas. Eu vou dar uma nota 8 pro Baralhas. Acho que ele foi bem. Ele sofreu muitas faltas, sempre conduzindo, mudando de direção, girando por dentro do bloco. Sabe? Ele dá uma assistência também ao Aitor Cantalapiedra. Então vai ser uma nota 8 aí, um verde cana para ele. Muito bem. Então, avaliação positiva para o Baralhas e o Martinez. Foi bem hoje? Tinha ido muito bem. Foi o melhor do jogo passado, né? E hoje? Acho que ele foi bem hoje, foi regular. Eu vou dar uma nota 6 para ele, pro Martins. Um amarelinho ali para ele, né? Ou é o verde cana? Clarinho, verde clarinho. Não, qual é? Amarelo ou verde? Amarela, eu quero nota 6 para ele. Nota 6 para ele. É, nota 6 ainda é um amarelo, tá? Mas enfim, Então amarelo. Não, é amarelo. regular. Foi regular hoje. Bem, é o primeiro verdinho. Se ele foi bem, foi bem, jogou bem. Sim, Regular ou bem? entendi. Agora falta o do Baralhas ali. O verdinho. O Baralhas foi o verdinho, né? O Baralhas aí foi bem, né? Nota 8 para ele. Isso. Muito bem. Então, o bem pro Baralhas e o regular ali, o ok, né? Pro Martins. E o Mateuzinho? Fez gol? Rapaz, ele faz um golaço. O Matheus, acho que não vai ser nada muito diferente, não. Vai ser um 6,5 pro Mateuzinho, um amarelo também para ele aí. Acho que ele faz o gol já do 3-0, um time já cansado, mas ele pode fazer mais também, pode ser mais incisivo no seu jogo mesmo, como ele já demonstrou em 2023, 2024. Em alguns lampejos em 2025, ele acabou sofrendo com algumas lesões. Então, o Mateuzinho dá para fazer mais. Muito bem. Seguindo aqui, vamos pro Eric. Também fez gol. Ele faz o gol do 1-0 hoje. Teve alguns passes, alguns cruzamentos. Enfim, me irrita muito também o Vitória cruzando bola na área. Parece que os jogadores passam fome e não tem força na perna, sabe? Porque os principais cobradores de bola parada do Vitória, cacete, é muito complicado. É sempre passe muito fraco, sabe? Um cruzamento fraco, meia altura, rasteiro, que não dá para entender, sabe? São jogadores de elite, então eles devem, têm a obrigação de fazer mais, sabe? Então, para o Eric hoje vai ser um amarelo também, mesmo que ele tenha feito gol do 1-0 e tudo mais, porém, um amarelinho para ele hoje, nota 6,5 para ele. E o Oswaldo, que tá aí como ponta, mas ele foi mais 9, né? Hoje. Centroavante, Isso. Assim, ele jogando fora de posição, né? Então não dá pra gente cobrar muita coisa para ele. Então vai ser uma nota 5 pro vovô. Nota 5 é o que? Um amarelinho também? Ou já é um. 5 é amarelinho. É o regular. Um amarelinho pro vovô. Bom, e para fechar o 11 inicial, tivemos o Aitor Cantalapiedra. O Aitor, para mim, nota 10 para ele. Verde cana aceso. Dá assistência para 1-0. Faz o gol do 1-0, um golaço do 1-0. Teve um desempenho muito bem. Então eu gostei muito do desempenho do Aitor hoje, que estava devendo alguns jogos. Acho que desde o Bavi ele não fazia um grande jogo. E hoje ele faz, acho que um dos melhores jogos dele com a camisa do Vitória. Então, nota 10 para ele, um verdinho e um estrela também de melhor jogador, né?
Então já coloca aí, Alan, o melhor em campo para o Aitor Cantalapendra. Inclusive, tirei uma foto com ele hoje. A gente se conheceu hoje pessoalmente. Grande parceiro. E a gente conversou também sobre o jogo e tal. Eu gostei muito do jogo dele. Hoje prometi para ele que amanhã eu faria uma análise dele para postar no Instagram. Boa. Manda ele seguir aqui também o canal, viu? Vou falar com ele para ele seguir Vou pegar esse corte dando um 10 para ele e falar, me siga lá no canal que eu sou comentarista e tal do Vitória. Boa. Eu sei que no Bahia, né, Ravel Pinheiro é assistido por Rogério Ceni. Sua missão agora é fazer Jair Ventura e os jogadores do Vitória. Isso é de boa falar com o professor. Falar, professor, tô te cornetando lá, viu? Muito bem. Bom, vamos também para os jogadores que entraram, né? Tínhamos o Lucas Silva, o Marinho, o Fabri, o Jamerson e também o Neres. Quem se destacou mais aí dos jogadores que saíram do banco? Rapaz, dos que saíram do banco, Neres acho que foi o melhor jogador. Ele teve bons apoios. O Vitória não era exigido defensivamente, né? Então, o Jamerson conseguiu criar algumas chances de perigo, conseguiu fazer com que o lateral direito, o ala, tivesse mais dificuldade na hora de defender, tivesse que voltar até o final para acompanhá-lo. Então, um amarelinho para o Jamerson, acho que está justo. O Fábio, eu vou dar um branco, não deu para a gente ver tanta coisa assim dele, sabe? Ele teve pouca minutagem para mostrar, para ter oportunidades e tal. Ele até sofre o pênalti. Na verdade, não, me perdoe. Ele acabou sofrendo o pênalti, então não vai ser a nota pro Fábio. Tinha esquecido desse detalhe. Dá um amarelo pro Fábio também aí. Um amarelinho pro Fábio que tá justo e um amarelo pro Jamerson. O Fábio faz o pivô e tal, ele consegue interceptar, ele acaba cedendo também. Então eu conto muito isso. Ele poderia criar algum tipo de briga ali, sabe? Eu vou bater o pênalti e tal, eu que sofri o pênalti. Então ele foi solidário. Então nota 6 ali pro Fábio, ele entrando no decorrer do jogo. O Neres hoje, eu acho que com bola ele é muito bom, ele tem bons passes, ele constrói bem, ele cria boas situações de tabela. Defensivamente, ele toma um amarelo besta, o camisa 10, que também se chama Rafael, e eu também esqueci o sobrenome, mas é o camisa 10 do capitão da equipe do Galícia. Ele meio que criou algumas dificuldades ali para o Neres, que o marcava individual. Então, para o Neres aí vai ser uma nota 5, sabe? Eu vou dar uma nota 5 para o Neres ali, um amarelo laranja para ele. E o Lucas, acho que a gente viu muito pouco. Ele entrou na ponta, fazendo a ponta ali, recompondo e tal, mas não teve tanto assim ofensivamente. Então vai ser um branco para ele. Uma nota 2 eu daria. Bom, então. O branco é que não dá para avaliar. Dá para avaliar ou não? Então dá um vermelho para ele. Quero nota 2 para ele. Então vai pro vermelhinho. É o nosso querido Lucas. E o Marinho, que perdeu o pênalti. Assim, ele perde o pênalti, acho que a falta de ritmo e falta de confiança também do Marinho, sabe? Acho que os dois estão muito correlacionados. Essa falta de ritmo com a falta de confiança. Então, para o Marinho, eu vou dar um vermelho também pelo pênalti perdido. Por mais que o goleiro tenha mérito na defesa, mas acho que o Marinho, por estar jogando no Barradão, o treinador ter cedido essa oportunidade para ele, acho que ele deveria ter feito o gol, então vai ser um vermelho para ele. Muito bem. Né? Quantos verdes tivemos? Edenilson, Baralhas e Aitor. 3 verdes, viu? Nosso querido, como eu adiantei Primeira vez, aqui. né? Isso é o dia bom, tá? 3 é porque foi bom. Bora ver na semifinal semana que vem. Bom, e o Jair Ventura? Rapaz, acho que hoje o professor foi bem, eu vou dar um amarelo para ele, uma nota, um 6 para ele. Nota 6 para ele. Acho que ele Muito bem, tinha a então. obrigação de fazer esse Vitória ser melhor hoje e ele fez, de fato. Vitória criar mais oportunidades, trouxe uma escalação diferente, deu oportunidade a um moleque da base, sabe? Então, uma nota 6 para o professor Jair Fechadura, que hoje não sofreu gol. Então, Jair Fechadura.
Muito bem. Amarelinho, tá? O Jair Ventura foi bem, mas é só amarelo, tá? Cara, Sem empolgação. sem empolgação, pois é. Sem calma. Aqui No em final das Salvador, contas. Ah, aqui em Salvador, muitas pessoas estão dizendo que ele não passa o domingo de Páscoa no Barradão, sabe? Dizem que até lá será? ele já. Eu acho que ele vai, considerando o Vitória de Fábio Mota, a relação dele com os treinadores, acho que ele vai dar um pouquinho mais de oportunidade ao Jair Ventura. Eu acho que ele tem crédito, ele merece também um pouco mais de paciência. E assim, vai demorar para jogar no Brasileirão, né? Então, assim, acho que ele vai cair. Deve passar, assim, é favorito na semifinal, ao menos que caia na semifinal. Mas o Brasileirão, ele não vai jogar esse meio de semana, né? Porque o Botafogo, que tá na Libertadores, e na próxima rodada é o Bahia. Seria o Bahia. Que pode ser adiado, né? Que pode ser adiado se o Bahia avançar. Se o Bahia for eliminado na quarta, aí sim esse jogo é mantido para outra quarta-feira. Então, ele vai ter um descanso aí de Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é lá para frente, né? O Vitória só vai entrar quando tiver 32 times, né? Porque é um time da Série A, então vai entrar mais numa fase mais avançada. Então não tem muito que. O único jogo que pode comprometer é uma eliminação pro Jacuipense, né? Acho que é a única coisa que pode fazer ele balançar. Até lá, acho que difícil, né? Fora isso. Acho que eu penso da mesma forma, Fábio. Acho não, tenho certeza, penso da mesma forma. E assim, cara, não sei se o Vitória acha a opção melhor não, tá? Assim, do que um Jair Ventura, para uma Série A, para o que o Vitória busca, eu acho que assim, tem que ser uma sequência muito feia para pensar em trocar. Né? Porque as derrotas foram para Flamengo e para Palmeiras, né? E para Flamengo foi um jogo até que o Vitória jogou relativamente bem, teve um pênalti não merecia ter perdido. Poderia ter saído com empate. Então acho que calma, tá? Acho que não precisa pressão pro Jair Ventura agora. Eu acho que ele salvou o time ano passado. É um bom treinador pro que o Vitória se propõe aí na temporada. Né? Vamos dar tempo aí ao nosso querido Jair Adventure. Bom, é isso. Time analisado, né? Análise feita aí de Vitória 3, Galícia 0. A gente já projetou um pouquinho no início do vídeo, né? A semifinal contra Jacuipense. Cair para Jacuipense é vexame? Com certeza. Vexame total. Muito bem. Nem que seja, caiu nos pênaltis e tal, né? Nem isso. Vexame. Só de ir para os pênaltis é um vexame. Perder, então, aí é papo de mandar demitir todo mundo. Muito bem. Bom, para fechar, 2 temas, tá, Ícaro? Queria a sua opinião. O primeiro é a saída, né? Pelo menos está sendo encaminhada a saída do Zé Marcos pro esporte. Vai fazer falta? Rapaz, o Zé ele acabou sendo muito irregular no Vitória. Não acho que vai fazer falta. Porém, essa irregularidade dele com a camisa do Vitória não o credencia como um jogador para compor elenco, sabe? Então, se ele fosse muito mais regular, ele continuaria no Vitória. Então, não acho que vai fazer falta com a camisa rubro-negra, não. Com a camisa do rubro-negro baiano. Eu vi muita gente elogiando o Edenilson, né? Que ele é melhor do que quase todos os zagueiros do elenco. É isso mesmo? Melhor que o Zé Marcos, que o Neres, do que o Richelli, é melhor mesmo? Ele é um menino que a gente precisa ter pena, né? Então, ter pena. É um menino que a gente precisa ter calma, ter tempo, exatamente. Então, a gente precisa dar calma ao tempo, tudo com tempo tem tempo. Então, é isso. Muito bem. E outro tema, Ícaro, é sobre o Lucas Braga, né? Teve uma polêmica, né? Foi divulgado possivelmente uma aspas, né, do Fábio Mota. Você esteve lá no Barradão, acho que você pode até trazer mais informações. Não sei se isso foi falado. Que o Vitória na coletiva não. Não, mas dentro dos bastidores sobre o Lucas Braga, teve uma postagem, né, que o Fábio Mota teria dito que o Lucas Braga foi um produto que veio com defeito. Né, e por isso o Vitória não quer pagar ou não vai pagar as parcelas restantes da negociação com o Santos. Né, o que você... Ele falou isso mesmo ou não? Eu vi ele... Não sei, eu sei que ele desmentiu, ele fez um tweet explicando, dizendo que as medidas cabíveis serão tomadas,
E assim, acho que muita gente não sabe, mas Fábio Mota, ele é advogado formado. Ele exercia na profissão muitos anos atrás, sabe? Então, as pessoas devem ter cuidado com o que fala, né? E agora aí é com a justiça, com quem falou, né? Viu o portal do... Eu sei, acho que foi Diário do Peixe que falou. Agora, pai, assuma seus pepinos. Pois tomara mesmo que ele não tenha dito isso, tá? Porque Que seria feio, seria feio. seria muito feio, deselegante, enfim, um jogador que tava para ir para o Fortaleza, né? O Lucas Braga, um pedido do Carpini, né? Acabou não passando nos exames médicos, né? Tem um problema cardíaco ali, inclusive pode até encerrar a carreira. Então, enfim, não veio no bom momento, né? O Lucas Braga foi muito mal no Vitória, né? Assim, até Sim. entrou em muitos jogos, mas fez mais raiva do que deu alegrias, né, pro torcedor. Ele é Mas, persona enfim, não grata no Barradão. é, A torcida não gosta muito dele, não. dentro de campo realmente não desempenhou, mas enfim, é um ser humano e tal. Exato. Enfim, a gente torce aí para que ele se recupere, enfim, que ele ainda possa seguir a carreira, jogar um pouco mais aí e, e dar continuidade em outros clubes, né? No Vitória, realmente a torcida não tá com muitas saudades, mas que ele possa seguir aí em outra equipe do futebol brasileiro. Bom, eu vi muito torcedor, Ícaro, falando que o Vitória precisa reforçar o ataque, que se os jogadores do ataque fossem melhores, hoje era 6 ou 7. Você concorda com essa afirmação? Tem algum jogador no radar ali? Chegou o Marinho, mas vai chegar mais alguém? Por exemplo, centroavante, né? É uma posição carente nesse elenco do Vitória. Enfim, em relação ao mercado, teremos novidades, sobretudo para esse setor ofensivo? Eu acho que não, pelo menos para a camisa nova, porque, volto a repetir, Vitória tem 3 camisas novas. Renato Kaiser, Renzo Lopes e o Pedro Henrique. Pedro Henrique está fora por condições físicas, ele não tem a menor condição. E tem também um menino que veio da Argentina, Diego Tarzia, algo assim, que também ele não pôde ser inscrito no Campeonato Baiano, o próprio Jair Ventura pediu hoje para ver se no ano que vem a Federação Baiana faça diferente, sabe? Comece a inscrever os jogadores que os times contratam. Logo, não vejo como prioridade, ao menos agora, para o Vitória, a contratação de mais um atacante. E outras posições? Zagueiros, por exemplo, precisa? Ou vai com que. Rapaz, tem Luan Cândido, que também está lesionado. Tem Camutanga, que talvez tenha se lesionado. A gente não sabe ainda qual é a gravidade dessa lesão que fez o ser substituído hoje. Então, tem também o Richelli. Foi questionado se ele e o Zé Marcos não fariam mais parte da comissão técnica, dos planos da comissão técnica. Então, tá muito nessa linha, sabe? Não sei até que ponto o Vitória tem ou não que contratar, se já tem muitos jogadores, porque, querendo ou não, é muito difícil você comandar um elenco com mais de 30 jogadores. É ego, velho. Ego é complicado de se controlar. Então, vamos ver aí, né? Se o Vitória fará mais algumas contratações antes dessa janela de março fechar. Mas precisa? Você é o Fábio Mota. Você iria atrás de que setores, de que posições? Rapaz, acho que eu iria atrás de mais um zagueiro de elite, pelo menos para o nível Vitória, que se fosse um zagueiro de elite que chegasse para ser titular. E talvez eu fosse atrás de mais um ponta aqui, fazedor de gols. Acho que eu iria atrás disso aí, não iria atrás de um 9, não. Muito bem. Léo Fontinelli está chegando, Alan Roberto. Dê notícias, tá? Sobre o nosso querido Léo Fontinelli, que chega na sequência para falar de Campeonato Cearense. A gente vai falar da goleada do Ceará contra o Floresta, né? Mais um jogo. Estamos no aguardo aí de Léo Fontinelli, né? Ele está ainda conectando aí os seus equipamentos para a gente falar do Campeonato Cearense. Quem está por aqui é o JP Moraes Salles, tá por aqui. Enfim, galera pode mandar mensagem, tá? Galera que tá aí no ao vivo, né? Fazer alguma pergunta aqui enquanto estamos aguardando o nosso querido Léo Fontinelli. Bom, estaduais rolando, inclusive, Caronales, nosso querido Neymar foi eliminado contra o Novo Horizontino. Um off-topic aqui, tá? Enquanto a gente aguarda a chegada do Léo Fontinelli,
E o nosso querido Neymar não decidiu contra o Novo Horizontino e a galera pede ele na Copa. E aí? O cara E que aí não que eu sou decide contra o extremamente... Novo Horizontino, ele vai decidir contra a França, contra a Argentina. Ainda deu passe errado, né? O primeiro gol foi um Gerou erro do gol. Neymar. Assim, eu sou contra Neymar na seleção brasileira já tem alguns anos. Acho que desde o final da Copa do Catar, para mim, não só ele, tá? Marquinhos não deveria ser convocado, Alisson não deveria ser convocado, Casemiro não deveria ser convocado. Acho que essa galera, essa geração aí, Croácia, geração belga, vice para a Argentina dentro do Maracanã, tinha que tirar toda essa galera da seleção brasileira e trazer novos jogadores, não sei, Bento ser titular, só um exemplo, tá? Um Hugo Souza, tô só trazendo um exemplo. Um Ederson, também que nunca foi titular do Brasil na Copa do Mundo, que agora está jogando na Turquia. Sabe, zagueiros, nós temos bons zagueiros, temos o Murilo, que pode ser titular, temos o Alexander, então tem o próprio Gabriel Magalhães, tem o Léo Ortiz aqui no Brasil, então nós temos bons zagueiros que poderiam ser titulares. No meio de campo, a gente tem o Danilo, revelado no Palmeiras, que joga no Botafogo, joga muita bola. Nós temos o André no Wolverhampton. Então, assim, temos opções e a gente vai para a terceira Copa do Mundo com os cavalos já cansados de guerra. Então, eu já não tenho tanta certeza de que iremos longe. Se a gente não foi longe com eles, imagine eles já cansados, já mais velhos. Então, o Neymar, então, acho que nem precisa comentar o porquê, né? Não só pelos desempenhos ruins, porque os bons desempenhos do Neymar ano passado foram contra equipes do próprio Z4, que era adversários diretos. Esporte, Juventude. Mas ele decidiu contra o Flamengo, ok, beleza. Mas é muito pouco para o que ele já fez na carreira, sabe? Então, acho que Neymar não tem que ser convocado para a seleção brasileira e muito menos ir para a Copa do Mundo, até porque eu acho que ele vai tirar uma vaga de um menino que, vamos supor que tenha entre Endrick e Neymar. Endrick tá voando, pô. Ele só não estava voando no Real Madrid porque ele estava sendo sabotado, como ele foi sabotado enquanto jogava no Palmeiras, como ele foi sabotado enquanto ele jogava na seleção brasileira com o Dorival Júnior. Então, acho que Neymar não tem que ir para a Copa, não tem que ser convocado e tem que dar oportunidade a um Endrick da vida. Muito bem. Então, tá, sou do seu time, viu? Eu também acho que o Neymar, eu acho que já era, né? O Alisson, Sim. até acho que eu gosto do Alisson, tá? Acho que o Alisson Não, eu acho que ele é um goleiro não é um excelente, um goleiro problema, brabo. assim. Ele é um goleiro brabo, mas na seleção ele não consegue ser milagreiro como ele é no Liverpool, sabe? E eu não tô dizendo que ele Isso. é ruim na seleção, eu só acho que ele não é milagreiro. No Liverpool ele é milagreiro. Na seleção ele nunca foi esse milagreiro de fazer defesas que ganham o jogo, que faz a equipe empatar a partida, tá perdendo. Então, acho que já deveria também, ele está indo para a terceira Copa do Mundo, são mais de 10 anos de titular na seleção brasileira. Acho que deveria mudar também no gol da seleção canarinho. Muito bem. Alô, Roberto nos avisa aqui que Léo Fontinelli tá entrando, né? Lá ele, mas enfim, Lá estamos, ele. estamos, estamos no aguardo aqui do Léo Fontinelli para falar de Ceará e Floresta, né? 4-0, né? Importante triunfo, né? Mais uma boa vitória do Ceará. Quando é a final do Cearense? Já é domingo que vem, né? Os dois jogos. O primeiro jogo. Essa ida e volta, né? Diferentemente do Baiano, né? Baiano é semifinal e final jogo único. O Campeonato Cearense é semifinal e a final também em 2 jogos. E aí teremos Clássico Rei novamente. Né? Ano passado deu Ceará, vamos ver nesse ano quem vai ser campeão. Os dois times que estavam na Série A, né? Esse ano os dois É estão engraçado na que Série B. no ano passado, no Vitória em São Paulo, a gente brincava na torcida, estava na arquibancada, que o Ceará só ficou 25 minutos na zona de rebaixamento e foi para a Série B. Que loucura, É, né, velho? E assim, um time que estava fazendo um campeonato super bem, equilibrado ali dentro das suas limitações, aí perde aquele jogo para o Internacional dentro do Castelão e aí tudo passou a desandar. Não conseguiu mais vencer nenhum jogo, né? Acho que só precisava de mais 3 desde, a, pontos, né? desde a expulsão do Vina, né? Ali contra o Inter foi. Esse aí eu nunca gostei. E nem era porque eu sou Vitória e ele era do Bahia, nem nada. Mas eu nunca gostei desse jogador. Como pessoa, não conheço, eu não posso falar. Léo tá aí, né?
Léo gosta do Vina, então... Então eu tô indo embora, viu? É Boa hora de aí, dar cara. tchau. Rapaz, o Vina pensa que eu sou hater dele. Muita gente pensa que eu sou hater do Vina, mas eu gosto do Vina. É? Eu Ele gosto, distante eu gosto. ele longe do Ceará, né? Não. Ele tá sendo útil. No que ele tiver Ele tá pedindo, jogando agora? Ele tá jogando, ele ainda tá machucou, no cara. Ceará? Tava muito bem, cara. 7 participações em gol em 9 jogos. 9 participações em gol em 7 jogos. Mas se lesionou. Teve uma lesão do treino quinta-feira e estirou o ligamento do joelho. Não é cirúrgico, mas vai ficar um tempinho fora aí. Rapaz, tá me tirando uma dúvida que eu sou muito focado só na dupla Bavi. Esse Richard era o que era do Fortaleza? O goleiro? Não, é o que era do Paraná, era da base do São Paulo. Tá há muito tempo aqui já, 6, 7 temporadas já. Não, 6 temporadas. Então eu tô confundindo com o João Paulo, eu acho, né? O João Ricardo? João Ricardo, João Ricardo tá indo pro Corinthians agora. Entendi. E o Richardson também, que já é antigo, né? Antigo também, antigo. Foi pro Japão e voltou agora. E o Luiz Otávio também, né? O zagueiro? 10 temporadas. É isso. Um abraço para vocês. Valeu, Ícaro. Um abraço. Boa semana. Até a próxima. Grande abraço. Boa. Bom, vamos virar a chave aqui, né? Falamos de Campeonato Baiano, agora Campeonato Cearense, mesmo com o time completamente alternativo aí, o Ceará goleou o Floresta 4-0, 7-0 no agregado, e o manjadinho, cada vez mais manjadinho, hein, Léo Fontinelli? Mais uma vez, clássico rei na final, e hoje mostra que esse Ceará tem elenco, essa goleada mostra que tem boas opções, tanto no time titular como também no banco de reservas. Boa noite. Boa noite, Fábio. O manjadinho, cada vez mais manjadinho, como sempre. Mas tanto essa vitória, e não só a vitória especificamente, mas eu acho que as peças que entraram hoje, na grande maioria, e a gente sempre bate nessa tecla de, obviamente, o nível do adversário precisa ser considerado na hora de fazer essa avaliação, mas as peças que entraram hoje também tiveram um bom rendimento. Mostra que o Ceará tem boas opções e opções que, ao meu ver, encaixam muito com o que o Moza pensa para estilo de jogo, para construção de ideia tática mesmo. Mas, ao mesmo tempo, também escancara que a gente já falava muito nas últimas análises de jogos do Ceará, que preocupava muito a zaga, né? A zaga era formada sempre pelo Éder e pelo Pedro Gilmar, e a torcida sentia muita falta de uma zaga mais encorpada, né? Contratou ali o Júlio César e o Ronald, né? 2 jogadores vindo a título de aposta, e faltava um jogador com mais experiência, mais casca, e foi esse jogador que foi o último a chegar, no caso, o Luizão, né? O Luiz Otávio, de Bahia, Mirassol, que aqui adotou o nome de Luizão por existir o outro Luiz Otávio, né? Mais antigo. E já dando spoiler, assim, uma peça não apenas pelo gol, mas foi muito bem na partida. Então, em termos de zaga, tranquiliza um pouco. Em termos de crescimento do Mateuzinho, Mel, que também jogador da base, entrando mais uma vez muito bem, pedindo passagem. O João Gabriel também, volante da base, sobre o qual se coloca muita expectativa, apesar de não ser um jogador de ataque, então não gera... Geralmente o jogador de ataque ele gera mais aquela simpatia do torcedor, aquele frisson. O João Gabriel não é mais discreto, mas é um jogador que sempre parece muito pronto quando joga. Mateuzinho evoluindo, o Melk entrando, o Juan Alano hoje um pouco mais discreto, mas apanhou muito também no jogo. Então, um jogo interessante, mostra que o Ceará tem boas peças dentro do recorte de limitação financeira, mas ao mesmo tempo escancara as suas necessidades, que em especial nas laterais, que estão bem evidentes desde o começo, e continua sendo motivo de inquietação da torcida. Muito bem, um jogo que o Ceará abre o placar com 5 minutos, e aí tudo vira treino, né, Léo? O Floresta também sem muito poder de reação, o agregado ficando 4-0, enfim, conta um pouco da história do jogo, desses 4 gols, e esse resultado é até surpreendente, né? Assim, pelo menos surpreendeu um pouco. Tudo bem que o Floresta dá uma largada, né? Começa tomando 1-0 muito cedo, você já perdeu 3-0 o jogo de ida,
você já não tem muito ímpeto. Mas, na sua visão, foi mais mérito do Ceará, né, esse resultado, ou mais o Floresta ali que larga o jogo por já não ter nenhuma chance de reverter o resultado? Fábio, eu vi um Floresta muito mais mudando a sua característica de jogo em relação aos jogos anteriores contra o Ceará, né? A gente destacou nos jogos anteriores assim, um Floresta muito fechado, com pouca produção ofensiva. E hoje, desde o primeiro minuto de jogo, a gente viu um Floresta marcando alto, já na saída de bola do Ceará. O Richard costuma sair muito tocando pé a pé ali com os zagueiros, né? Um cara do chutão, assim, é um goleiro que costuma jogar muito com a bola nos pés na hora de sair jogando. E o Floresta já começava no tiro de meta, já pressionando ali, espetando dois jogadores, às vezes o Bismarck e o Mateuzinho, sempre ali na saída de bola do Ceará. E, logicamente, porque precisava do resultado. Tanto que, ao fim do primeiro tempo, o Floresta tinha cinco chutes a gol e o contra 3 do Ceará, né? Assim, chutou muito mais, né? A gente destacava em partidas anteriores um Floresta que dificultava muito o jogo do Ceará por conturbar ali a defesa, jogando com muitos jogadores ali na frente da área, mas ao mesmo tempo tinha uma produção ofensiva muito nula, né? O que chamava o Ceará para o seu campo, e apesar de o Ceará bater e voltar naquele paredão ali, acabava chutando muito e as condições iam aparecendo, né? Dentro das qualidades individuais do Ceará. Hoje, o gol muito cedo, obviamente, abre o caminho para o Ceará, mas também acredito isso, a forma do Floresta jogar diferente, né? O Floresta, mesmo após o gol, continuou indo para cima. Antes do gol, teve algumas oportunidades de arremate de longa distância, o próprio pênalti desperdiçado, né? Pelo Floresta. Dão sinais que o Floresta teve muito mais chance de jogar, né? Assim, mas o Ceará foi efetivo nas oportunidades que teve. E já no começo do jogo, até recapitulando um pouco realmente do ponto inicial, mas foi um jogo que muito cedo, com o gol do Ceará, né? O desenho do jogo da classificação, que já estava muito definido, ficou muito aberto ali para inclusive, para o Moser fazer testes, né? E um cruzamento ali do Alex Silva, né? Um lateral bem limitado, bem questionado, mas faz um cruzamento ali, aquele cruzamento que faz aquele arco assim, abrindo, né? E acha o Mateuzinho ali no segundo pau e que finaliza bem, marca o seu gol, né? Diferente daquele gol que o Vina tirou, né? Hoje realmente ele pôde fazer o seu gol, mas a dinâmica do jogo continua a mesma, né? Já na sequência do lance, o Floresta pressionava a saída de bola, o Richard tentava sair, mas o Ceará continuava tendo muitas dificuldades. O Juan Alano ali no meio, e é o primeiro jogo onde o Juan Alano atua sem a presença do Vina, né? E a gente apontava sempre esse entendimento que eles tinham, dois jogadores muito inteligentes, de fazer essa permuta de posição, né? Às vezes um era falso 9, às vezes o outro recuava um pouco mais para o meio campo, e eles ficavam permutando essa posição, às vezes um caindo mais pelo lado e cedendo espaço para o outro. Então ele sozinho, o Juan Alano, ele ficou meio que ali que isolado na construção das jogadas, especialmente porque o meio campo hoje formou com Lucas Lima e Richardson, né? São dois jogadores com menos capacidade de construção ofensiva. Ao mesmo tempo, nessa questão de construção ofensiva, o Fernando, um lateral também, assim como o Alex Silva, bem questionado, bem criticado, acha ali dois passes muito interessantes no começo do jogo, sinalizava que poderia ser uma partida onde o Fernando ganharia confiança, um resultado de um jogo já resolvido no primeiro jogo, praticamente. Um time mesclado, onde o adversário já vinha fragilizado, se imaginava que o Fernando pudesse ganhar confiança com esses dois passes, mas logo depois começa a errar tudo, né? Assim, e realmente prejudicar e travar o jogo do Ceará. Então o Ceará vai para o lance, o Belson Alex Silva que faz o cruzamento muito bom para o gol do Mateuzinho, coloca ali a mão na bola, sobe com a mão de forma bem estabanada ali, pênalti claríssimo para o Floresta, muito bem marcado pelo Léo Simão, que o Mateuzinho bate, o Bismarck bate pelo Floresta, um jogador bem experiente, bate e isola a bola, né? A bola bastante alta. O Richard, que é um notório pegador de pênaltis, mas dessa vez não precisou fazer. Conta com o bom goleiro, até o pegador de pênaltis ele conta com a sorte, né? Assim, o batedor às vezes isola a bola e nisso o Ceará segue com seu 1-0 bem estabelecido.
o Ceará segue, acho que o ritmo do jogo não muda tanto. E no segundo tempo, o Moza aproveita para fazer algumas mudanças dentro dessa construção. Falando desde da mudança da escalação, né, a forma como o Moza usou para dar sequência a alguns jogadores, né? Ele tira o Pedro Henrique, volta a testar o Melk, jogando ali aberto pela ponta. O Melk, jogador de 19 anos, oriundo da base do Ceará, a gente sempre destaca esse ponto, né? A base do Ceará que revela muitos zagueiros, né? Mas desde Arthur Cabral não revela um jogador que parece tão pronto, né? Quando estreia no profissional. E o Melk é aquele cara que joga pela ponta ali, joga pela direita de perna trocada, né? E é uma característica que o Mozart queria que o Ceará buscasse no mercado. Mas achou ali no Melk a peça exatamente com a característica que ele queria, né? Um jogador que joga com a perna trocada, fazendo aquela diagonal e com a boa bola parada e com um chute de média e longa distância de muita qualidade, né? O Melk ou faz gol, ou leva muito perigo, ou faz o goleiro fazer uma excelente defesa. E ali o Melk vai ali, conduz uma bola, né? Puxa do marcador e dá um chute de longa distância. E o Wendel Silva, né, que fazia sua estreia também, o centroavante aí, o 9 que a gente tanto pedia aqui, inclusive vai pro VAR, né? O VAR demora bastante para ver se ele estava impedido. Ele não estava, e a impressão geral de quem estava no estádio, até quem acompanhava pela TV, é que o gol tinha sido do Melk. A câmera da transmissão da TV estatal aqui, da TV Cultura, filmou muito o pai do Melk chorando na arquibancada com a camisa do Melk, muito emocionado, assim, e estava todo mundo muito feliz pelo gol ter sido do Melk, mas o Wendel Silva, como atacante, como um 9, fominha, parece que desviou ali levemente a bola e a arbitragem deu realmente o gol para o Wendel Silva. Todo mundo comemorou muito com o Melk, mas o gol efetivamente foi dado para o Wendel Silva. O Wendel Silva que fazia sua estreia como centroavante, é o centroavante com as características de um jogador mais forte, mais de imposição, que faz aquele jogo fora da área de cansar a defesa, de puxar a marcação, que o Luca não faz tão bem, né? É uma característica que o Mozart pedia muito, que a torcida pedia muito, de ter um 9 com essas características de mais força física, de cansar zagueiro, e repetindo junto com o Mateuzinho aí um ataque do Santa Clara, né? O Wendel Silva e Mateuzinho do Santa Clara de Portugal. E gostei muito da movimentação do Wendel Silva desde o começo, ainda mostrando um pouco de falta de ritmo de jogo, muito mais relacionado assim ao time de bola, assim, para chutar, para se desvencilhar. Mas você viu uma movimentação interessante dele entender, dele conseguir puxar a marcação com ele, para o zagueiro. Às vezes ele saía de dentro da área e puxava com ele um zagueiro, seguia um espaço para o Juan Alano passar, para o próprio Mateuzinho, que teve muitas oportunidades. Então, ali, uma jogada de extrema felicidade, um arremate de longa distância ali do Melk, que podia ter entrado direto, mas o Wendel Silva tocou. E para o segundo tempo, ele volta, o Moza aproveita para fazer algumas trocas, algumas substituições. Ele troca a dupla de zaga, né? Tira o Júlio César e o Luizão, né? O Luiz Otávio, e coloca o outro Luiz Otávio, o nosso Luiz Otávio aqui de 10 temporadas, e o Ronald, né, que efetivamente faz a sua estreia, né? E faz algumas modificações que vão mudando assim o jogo, né? Coloca o João Gabriel, o volante, que a gente já destacava aqui no começo da análise, como um jogador da base que tem muita condição física para ocupar aquela vaga de volante. Assim, é um jogador que tem uma visão de jogo muito interessante, que ele consegue fazer o jogo acelerar, ele consegue ter passes bem lúcidos assim, para um jogador da base. E as modificações do Moza não mudam muito o cenário do jogo. A gente vê mudanças de lateral, basicamente, né? O Fernando, que eu falava que caiu muito de rendimento, apesar de ter um começo ali de primeiro tempo que deu um pouco de esperança ao torcedor ali, com 2 bons lançamentos, mas depois cai de produção e é substituído ali, coloca o Eric Melo, mas eu vejo muito mais do Moza no sentido de preservar os jogadores, né? O Ceará tem o Primavera na quinta-feira pela Copa do Brasil, e no domingo já tem o Fortaleza pelo primeiro jogo da final do Manjadinho. Então ele coloca o Júlio o Eric Melo, perdão, pela lateral. Então faz algumas modificações ali para dar um pouco mais de dinâmica ali no time do Ceará. Então, mas o Ceará, o ritmo do jogo, o cenário mudou pouco, né? Muda pouco o cenário do jogo ali para o Ceará. E a gente tem
o gol do Luiz Otávio, o zagueiro, né? O Luizão. Vou ficar muito tempo confundindo esses dois Luiz Otávios aí, sempre contextualizando aí qual é. Eu chamar o Luizão, vou demorar um pouco para me acostumar. Mas, e uma jogada ali, uma cobrança de escanteio do Mateuzinho. Então, o Mateuzinho nesse jogo, com 2 participações em gols, o Mateuzinho cruza, o Luiz Otávio sobe, ganha de cabeça e já fazia uma grande partida, uma partida muito boa, Luiz Otávio. Apesar de defensivamente não ter sido tão exigido, mas a gente via ele muito participativo de forma ofensiva, né? Com a bola no pé, avançando, com bons passes, brigando, às vezes se antecipando ao jogador em algumas jogadas. E existe esse questionamento, né? Assim, o Pedro Gilmar, apesar de ser um zagueiro muito promissor, não tem 100% ainda na segurança, vem evoluindo em termos de segurança dentro do jogo, mas não tem a confiança ainda total da torcida. E eu acho que é uma discussão que vai estar muito em voga essa semana, e vai ser uma dor de cabeça para o Moza essa semana, a questão da titularidade do Luizão, que, ao meu ver, ela é inquestionável para esse momento. Assim, gosto do Pedro Gilmar, acho que é um jogador promissor, mas não acho que é um jogador pronto ainda para estar nessa final, tendo um jogador, ao meu ver, com a experiência do Luiz Otávio, com a liderança, com esse poder de uma bola aérea ofensiva, com essa tranquilidade com a bola no pé, com experiência, com rodagem, para encarar uma final de campeonato. Então, o Ceará acho que ganha hoje. O Luiz Otávio, que não fazia um gol desde 2024, hoje marca de cabeça, fez o 3º gol. E o Ceará continua naquele ritmo, usando muito as pontas. O Mel, que chama muito o jogo para ele, tem outro chute do Melk ali, que quase entra ali, o goleiro faz uma defesa, o goleiro Tiepo do Floresta faz uma grande defesa, o Melk poderia fazer o seu gol, né? E o João Gabriel também da base, foi o terror dos goleiros dos garotos da base, hoje podiam ter sido 2 gols do garoto da base, se não fosse o Tiepo, fez 2 excelentes defesas, outro arremate muito, muito bom de fora da área do João Gabriel, que ele defendeu. E ali o jogo mais resolvido, o Floresta baixando a intensidade, fazendo algumas modificações, o próprio Mel, que abre a jogada pela linha de fundo com o Alex Silva, ele consegue achar mais um cruzamento, e a coragem ali do centroavante, a fome ali do Wendel Silva, que bota a cabeça na bola muito forte, bota a cabeça na bola e dá os números finais ao placar. E o jogo a gente vê o Alex Silva com 2 participações em gols, o Wendel Silva com 2 gols, então assim, o Mateuzinho com 2 participações em gols, então assim, um jogo que é muito difícil apontar um nome de destaque, né? E a gente faz a retoma, né, pro começo, pro gancho que você me deu pro começo do comentário, assim. Mostra que o Ceará tem peças interessantes, tem peças úteis, mas que ainda tem carência nas suas laterais. E eu acho que o torcedor sai um pouco mais tranquilo quanto aos nomes da zaga. Que hoje Júlio César bem, Luizão bem, tendo o Pedro Gilmar em ritmo de evolução, tendo o Éder ali sempre ali um nota 6, 6,5 ali, sem comprometer muito. Para esse momento eu não vejo a zaga preocupando tanto. Mas as laterais seguem como preocupação. Acho que vitória tranquila, vitória protocolar. O Floresta não esboçou reação e, ao meu ver, o maior adversário do Ceará nesse momento é o descanso. Esse intervalo curto aí entre a partida de quinta e a partida de domingo, assim, 2 partidas que não podem ter menos atenção do time, porque são 2 partidas decisivas que valem muito. O Primavera, um time paulista, complicado, chato, com investimento, apesar de ter perdido muitas peças já, 2 delas até para o próprio Fortaleza, né? No caso do Wellington e do Paulo Baia. É um time bem desfalcado, sem Poveda, sem Paulo Baia, sem Wellington, mas mesmo assim um adversário duro, difícil do forte futebol paulista com investimento. E domingo, Clássico Rei, manjadinho, em busca do tricampeonato, e não dá para baixar a guarda nesse momento. Então a luta do Ceará vai ser contra o descanso, contra o desgaste, e dosar bem o que vai ser feito nesses 2 jogos. Muito bem, né? Um verdadeiro passeio da dupla no Campeonato Cearense. Cara, o Campeonato Cearense é o único campeonato estadual que fornece uma pré-temporada perfeita, né, para os grandes. Enquanto tem time aí no eixo, né, enrolando e tal, muito pelo calendário da Série B também, né? Como a Série B não começou junto com a Série A, Ceará e Fortaleza jogam a Série B, tiveram aí uma pré-temporada perfeita. Não dá pra reclamar, né, Léo? Assim, deu pra ir colocando jogadores à medida que o tempo foi passando, né? Deu pra esperar o mercado, né? O Fortaleza trazendo muitos jogadores nas últimas semanas, o Ceará também, né? Colocando esses jogadores até em fases decisivas, mas, enfim, não pesou, né, ser fase decisiva, porque os times
passearam. Então, a dupla sai na frente, Ceará e Fortaleza sai na frente dos concorrentes da Série B, por terem um estadual tão tranquilo, né? Diferente do Sport, por exemplo, muitas críticas já, teve mais complicações no seu campeonato estadual, enfim, esse calendário e essa forma que o campeonato cearense é feita ajuda muito o Ceará e Fortaleza para a temporada. Fábio, eu acredito que ajude. Assim, sempre a federação aqui, a federação estadual, ela sempre construiu muito as tabelas, os formatos de campeonato, as fórmulas, muito em parceria com os dois maiores clubes. E isso nunca foi escondido, de forma a realmente respeitar um planejamento, a dar tempo de descanso. Eu não sei se Ceará e Fortaleza estão mais prontos para a Série B, mas pelo menos em cenário de afastar uma crise, de conseguir colocar jogadores e começar uma Série B, pelo menos, sem uma crise grande, sem grandes tropeços, sem grandes vexames, acredito que isso ajuda a ter uma montagem mais tranquila. Eu acredito que, em especial, o Ceará, eu não digo nem tanto Fortaleza, porque já trouxe isso em outras análises, que, para mim, o Fortaleza, por orçamento, por base de elenco, continua sendo muito favorito ao acesso. Porém, o cenário do Fortaleza, o que prejudica para mim é a instabilidade. Hoje o Carpini não consegue montar um time baseado em nenhuma estrutura tática, porque ele não sabe. Até ontem ele não sabia se tinha o Bareiro. E hoje ele vive com a possibilidade de perder o Pochettino. Então ele nunca vai estar estabilizado com o elenco, pelo menos por enquanto. Isso vai acontecer muito mais perto da Série B. E muito mais perto da Série B vai ser muito mais difícil de achar peças no mercado. Então, assim, ao meu ver, o Ceará não altera. O Fortaleza continua favorito. O que pesa negativamente, ao meu ver, é essa instabilidade. O Ceará, eu acredito que o cenário do Ceará não mudou. O elenco que se montaria era dentro desse perfil. Quem esperou um outro perfil de elenco, quem se decepcionou com os nomes que foram anunciados e trazidos, é porque estava com a expectativa totalmente direcionada para o canto errado. A expectativa é essa, o orçamento era esse, e vai ser um time modesto. Mas dentro das limitações, eu acredito que foi um time bem montado. Mas, obviamente, um 9 chegando aí a apagar das luzes, vai ser pouco testado e dificilmente virá outro para a Série B, o que eu acho que é muito temerário. A gente precisa de outro 9 com essas mesmas características. E eu acredito que a lateral segue sendo essa fragilidade, né? Em especial a lateral esquerda, que ano passado foi tão discutida, tão criticada, e é algo que foi uma falha clara do departamento ter subestimado a questão do reserva, do Nicolas. Assim, a limitação técnica do Nicolas estava clara desde o começo da temporada, e a gente está com clareza de limitações nas laterais desde então. Assim, o Alex Silva é um jogador bem limitado, não se pode contar com ele. O Rafael Ramos é um jogador muito regular, mas muito nota 6, nota 5 ali, um cara que faz feijão com arroz, é um cara que não vai fazer o diferente, não vai comprometer e não vai fazer o diferente. Então você tem um lateral direito de baixíssimo nível e outro que nota passa na média. E, ao meu ver, lateral esquerda você não tem nenhum. Basicamente, você tem um que você não conta, que é o Eric Melo, e você tem o Fernando, que é outro que está muito mal, e a cada jogo, ao invés de ganhar confiança, vai piorando. Acredito que, no caso, o Ceará não altera o favoritismo, no caso do Fortaleza, ele segue favorito, mas dentro desse cenário de instabilidade. Muito bem, é isso. Vamos seguir analisando agora no campinho, Léo Fontinelli? Vamos para as análises individuais aí do Vozão. Um time muito modificado, muitas estreias, né? Vamos começar pelo Richard. O Richard, eu vou dar um verde desse mais escuro. Jogou bem, foi bem o Richard. Foi pouco exigido, mas teve algumas intervenções que ele precisou fazer que foram importantes. E por isso ele descola ali do amarelo, né? Geralmente basta uma defesa diferente, assim, que evite gol. E o fator sorte aí no pênalti eu botei na conta do Richard para dar esse benefício aí para ele do positivo, esse verde escuro pro Richard. E gostei do jogo do Richard hoje. Bom, tá sentindo falta do Bruno Ferreira, né, que tá machucado? O Richard é um reserva que passa segurança para os jogos mais difíceis, como esse da Copa do Brasil e as finais? Ao meu ver, bem mais. O questionamento com o Richard sempre foi relacionado a como ele voltaria das lesões. Nunca sobre a segurança que ele passava. O Richard, quando estava no gol,
ele, em geral, sempre teve uma passagem muito segura pelo Ceará. O Bruno Ferreira teve um ápice na Série A, acho da própria carreira dele, como ele mesmo disse, mas a queda de rendimento na reta final colocou muitas dúvidas sobre ele e já vinha incomodando muito a torcida. Essa segurança que o Richard vem dando, apesar da pouca exigência, vem acalmando um pouco o torcedor mais em relação a essa posição. Então, o Bruno voltando, o Richard, na sua opinião, segue como titular? Ao meu ver, sim, sem dúvida. O Mozart, pensa o que sobre isso? O que você acha? Eu acredito, acredito que ele mantém o Richard. Muito bem. Bom, então Richard de avaliação positiva, né? Então pode voltar aí a ser titular do Ceará, né? Como já foi há muito tempo. Então, com ritmo de jogo, né? E não comprometendo. Né? O Bruno volta quando? Tem o prazo? Não, ainda tá no... Tá ainda, hoje saiu o relatório do CESP, né? Que é o Centro Médico do Ceará. Ainda está em fase de recuperação, ainda nem sequer iniciou a transição. Muito bem. Vamos agora seguir para a zaga, né? A zaga de hoje também modificada com o Luiz Otávio e o Júlio César. Gostei muito da atuação da dupla, apesar do pouco tempo de nunca terem jogado juntos, né? Em uma partida. Mas foram bem seguros, se entenderam bem. Eu vou dar para eles o mesmo verde Paulo Sérgio para os dois, mas obviamente o verde do Júlio César tem um tom mais abaixo do que o do Luiz Otávio, pelo gol, pela forma segura que ele atuou, pela forma como pisou mais à frente na questão ofensiva, passes longos, bem seguro, bem firme. Mas ambos com a nota mais forte, mais verde, acho que não houveram grandes sustos oriundos da zaga de posicionamento. Acho que hoje foi uma zaga muito segura para o Ceará. E dá um pouco de alento, como eu já falava, para o próprio torcedor, assim, de ver que as peças que chegaram, o Júlio César até com mais minutagem, o Ronald fazendo sua estreia hoje, e o Luiz Otávio, um jogador sobre o qual já se tinha um pouco mais de certeza, mas como essas peças entraram bem e como essas peças tendem a dar um pouco mais de segurança para a zaga durante o ano. Muito bem. E o Júlio César? Também os dois, o verde Paulo Sérgio, né? os dois, né? Mas os dois com avaliação positiva, né? Com uma menção honrosa aí para o Luiz Otávio. Alguém tem chance aí desses dois de brigar pela titularidade ao longo da temporada ou você não ao meu ver, o Luiz Otávio é questão de tempo, assim. É um titular em potencial que o Ceará tem desde a contratação. Era aquele jogador que nas próprias lives que eu já tinha pedido, né, que o Ceará tinha duas apostas que trazia o Júlio César e o Ronald, mas carecia de um nome mais cascudo, um nome mais experiente. Esse nome é o Luiz Otávio, um jogador que eu gosto demais e que, de certa forma, deu um pouco de tranquilidade para a torcida. E acho que a atuação hoje só fez fechar esse diagnóstico aí que a torcida trouxe nessa semana. É uma situação meio parecida com o Richard, né? Tendo ritmo, né? Exatamente. Dificilmente perde a vaga. Muito bem. E a dupla de laterais, né? Com Alex Silva e Fernando. O Fernando, eu vou dar um amarelo, mas usando como sarrafo o próprio Fernando, que sempre estava muito mal, vermelho, laranja. Pelos poucos 15 minutos que ele fez inicialmente ali de positivo, eu vou dar esse voto no sentido de descolar essa análise das demais que foram muito abaixo. A de hoje não deixou o torcedor otimista, mas ali teve um ou dois passes ali, algumas movimentações que foram interessantes, que deram aquele ânimo para o torcedor, mas depois ele conseguiu jogar tudo por água abaixo. Mas vai um amarelo hoje, usando como sarrafo a própria limitação do Fernando. Muito bem. Então, a avaliação dos dois não é positiva. O nosso querido Alan vai colocar aí, né, tanto a do Alex Silva como... O Alex Silva eu vou dar... Tá. Começou pela esquerda. Fernando. Comecei pela esquerda. O Alex Silva vai o verde mais escuro, apesar de ser um jogador bem limitado, da atuação dele durante o jogo incomodar muito, assim, é um cara de muito, muito pragmatismo, muito passe para o lado, e ao mesmo tempo não é um cara que defensivamente te deixa tranquilo, não é aquele lateral que não apoia, mas ao mesmo tempo defensivamente ele é um cara que não passa nada, aquele cara muito efetivo, que antecipa bolas, não é. Ele é um cara muito burocrático, assim, pragmático ao extremo, mas são duas participações em gols, 2 cruzamentos, 2 assistências na mesma partida, não tem como desconsiderar isso na hora da análise, né?
Mas aí o resto da partida, da atuação, tira um pouquinho desse brilho aí. Normalmente, em outras condições, seria o verde Paulo Sérgio. Mas esse verde um pouquinho mais escuro para ele, mais abaixo do Alex Silva, pela efetividade das bolas, né? Mas não pela partida em geral. Muito bem. O José Anderson falou que era para dar laranja, tá? Pro Alex Silva. Ele não concorda muito não com esse Cara, verde. duas participações em gols, 2 assistências, 2 cruzamentos do lateral. Tem como você dar um laranja pro cara. Se ele fizer o que ele fez hoje e der 2 assistências todo jogo, duvido muito que ele não seja eleito um dos melhores laterais da Série B. Sem jogar nada, 2 participações em gol todo jogo, é maravilhoso. Muito bem. O JP Moraes Salles também está por aqui. Fala que o Luiz Otávio é um zagueiro muito seguro, tá? Avaliação positiva também. Bom, todo mundo com verde, hein? Vai seguir o verde aí no meio de campo? Não, agora caiu. Tá. Lucas Lima. Lucas Lima, vou dar um laranja pro Lucas Lima, acho que fez uma das piores partidas dele, mas não em termos de erro, mas eu acredito assim que a posição... Hoje o Lucas Lima, acredito que ele se perdeu muito no próprio estilo do meio-campo formado pelo Moza hoje. Acho que foi o jogador que hoje que mais sentiu as modificações das peças, né? Ele que vinha atuando como titular praticamente desde o começo da temporada, em um meio-campo muito mais leve, né? Com aquele formato sempre com o Zanocelo, com o Vina, às vezes com o Alano. Então hoje ele ficou muito preso ali, bem engavetado ali ao lado do Richarlison, e sentiu um pouco mais. E o Richarlison, por sua vez, também um amarelo, que participou um pouco mais do jogo, mas também não ao ponto de ser um destaque. Acho que até pela muita vontade, assim, muito em cima do lance, mas nada que destaque ele como uma peça positiva. Só o Vina que tá Juan Alano, né? Tá em Vina, mas no meio aí tá Vina, é o Juan Alano. Muito bem, então, só corrigindo aí, né? O Vina tá de fora, né? Não jogou. Aí na esquerda o Mateuzinho e na direita o Melk. O Juan Alano tá no meio. Isso. Então, campinho corrigido aí. A gente segue agora com o Richarlison. Richarlison vai pro amarelo. Acho que o jogador foi participativo, estava em cima do lance, brigou, mas também nada de destaque a mais para ele. Assim, um jogo bem burocrático, bem pragmático. Até porque o próprio Floresta hoje, com essa pressão que fazia, né, tinha pouco jogo ali pelo meio campo, era um time bem... que pulava essa fase do campo, basicamente, né? Assim, tinha muita gente na zaga e, ao mesmo tempo, tinha muita gente pressionando lá na frente. Então, participou do jogo mais de forma a acompanhar a jogada, chegar junto, não ceder espaço, mas nada que mereça uma observação muito mais positiva. Amarelo aí pro Richarlison. Muito bem, amarelinho pro Richarlison. Juan Alano. Juan Alano eu vou dar um amarelo. Acho que ele sentiu muito a partida hoje. O Floresta começou o jogo batendo demais. O Juan Alano tomou ali 2 entradas bem duras logo no começo do jogo. E acho que isso travou um pouco o jogo dele. E também eu acho que ele não se encontrou também muito nesse formato do meio campo. Assim. Faltou diálogo, né? O próprio Wendel Silva saía muito da área. E acredito que faltou muito esse encaixe. O jogo aconteceu muito pelo lado do Mateuzinho. Mas não que tenha feito uma partida ruim, mas eu acho que o amarelo tá mais positivo aí pro Juan Alano. Muito bem, amarelinho pro Juan Alano. Vamos pro ataque, né? Mateuzinho, Melk e Wendel. Exatamente. Cara, gostei muito do Melk. Dar o verde mais forte pro garoto. Por esse gol moral, se é que isso existe. O gol ali foi dele, cara, não tem como. Jogada do gol. E é um jogador que a jogada dele foi praticamente dele, do gol toda. Foi um leve desvio do Wendel. E não só isso, assim, a personalidade, a forma como ele chama o jogo, como ele tem coragem de arrematar quando o espaço surge, a forma como ele achou o equilíbrio, era uma preocupação muito grande na formação do Melk. Sempre foi um jogador que sofria muito para equilibrar a parte física, né? E ele conseguiu, com um trabalho muito bom do Departamento de Fisiologia e Treinamento do Ceará, conseguiu dar a ele esse equilíbrio, essa força muscular para ele não ser sempre submetido nas disputas e, ao mesmo tempo, também ele continuar com leveza, com força, com agilidade, com explosão. Então, um trabalho muito bem feito com o Melk, que vem crescendo, vem chamando muita atenção. Quase faz um gol ali no segundo tempo. Participa da jogada do 4º gol ali do
do Wendel Silva. Então vou dar o verde mais forte para o Melk. Para mim, um baita partida do garoto, mais uma vez, muita personalidade. E, ao meu ver, muito se discutiu, né? Assim, Melk e Mateuzinho titulares já. Ao meu ver, o Mateuzinho sim, principalmente porque o Fernandinho está muito mal. Mas o Melk ainda não, porque o Pedro Henrique, apesar de não vir encantando, vem sendo muito efetivo em participações em gols, né? Então, assim, assistências, gols, não tem como desconsiderar isso junto da experiência do Pedro Henrique, mas, assim, o Ceará conta com arma no banco, assim. E se continuar nesse processo de evolução, é questão de tempo, realmente, o Melk adquirir essa titularidade por merecimento, né? E parece que é uma característica muito do Moza, né? Não ter essa questão de hierarquia com ele, assim, é um cara do merecimento, do campo mesmo. E acho que isso fala muito em favor do Melk nesse momento. Mas acho que para mim, em questão de tempo, ser titular desse time. E o Mateuzinho também, um verde mais forte. 2 participações em gols hoje. Já tinha sido tirado aquele gol dele no Vina, né? Chega muito bem. Com exceção da primeira partida, ele entrou ali no segundo tempo com pouco tempo, sem ritmo. Vem em crescente toda vez que vem jogando, vem estando sempre perto ali do gol. Hoje com 2 participações em gols. Sempre muito presente, sempre chamando bola, sempre na jogada. Então o Mateuzinho chega realmente correspondendo às expectativas que foram colocadas dele pela torcida. Ao meu ver, principalmente pela fase muito abaixo do Fernandinho, o Mateuzinho precisa ser titular nas finais do campeonato. Isso é uma posição, para mim, basicamente inquestionável, e eu acredito que para a grande maioria da torcida. E o Wendel Silva estreou como centroavante, como eu já falava, assim, sem ritmo de jogo ainda, mas se movimentando, chamando a marcação, saindo da área, com muita força, com muita explosão, coragem, aquela bola ali que bota a cabeça com força ali no quarto gol. 2 gols na estreia. Acho que o cenário para um centroavante é perfeito. É um cenário para um centroavante que chega para um cenário onde a torcida estava carente de centroavante, de camisa 9. Então não poderia ter estreia melhor para o Wendel Silva hoje. Não só nos 2 gols, mas pelo aspecto de movimentação dele, que quem analisa um pouco mais fora dos números frios, né, gosta de ver também essa questão da movimentação, da composição tática que ele trouxe. E eu acredito que nesse aspecto também deixa o torcedor do Ceará também muito otimista com o que pode entregar o Wendel Silva aí na temporada. Muito bem, então o time titular avaliado, o Richardson foi amarelo, né? O Foi nosso amarelo. querido Alan Roberto teve uma Isso. travada aí. Amarelo. Foi o amarelinho pro Richardson, né? E avaliação positiva pro Wendel. Bom, vamos pro banco, né? Tivemos Lucas, o Ronald, o Eric. Vou dar o Luiz Otávio. Gostei, assim, mas pouco tempo, né? Já partida mais resolvida. Mas não tem como criticar o Luiz Otávio nesse jogo de hoje, assim, bem participativo, correndo, dando carrinho na bola com força. Acho que ainda estou no resquício de comemorar, assim, celebrar assim, a volta do Luiz Otávio. Repito, assim, não pela renovação, não por essa questão burocrática, prática, mas pelo lado humano mesmo, pela importância que ele tem para o clube. Vou dar um verde mais escuro aí para o Luiz Otávio aí, mas tendo também uma simbologia, acho que atuou bem, mas tendo também ainda resquícios dessa simbologia secundária aí, desse retorno dele tão importante. E o Ronald foi seguro, tranquilo, sem ser exigido. Um amarelo ali, acho que nada demais, o jogo já estava resolvido ali, mas também não demonstrou insegurança, com a bola no pé também, bem tranquilo, bem seguro, e não deixa preocupações, pelo menos nesse primeiro cartão de visitas para a torcida do Ceará. O Eric, um laranja. O Eric é sempre parte desse laranja, assim, é um nulo, é um jogador bem fraco, assim, bem abaixo. E é um jogador que o torcedor do Ceará sabe que não pode continuar no grupo e que precisa ser dado um direcionamento logo, assim, que seja para sair, que seja para efetivamente trazer algum jogador da base para compor ali essa posição, se não for o mercado, contratar, porque assim, o Eric já dá claros sinais que ele não tem condições. E a cada vez que ele entra, é mais certeza disso. Assim, é um jogador sem nível técnico, sem confiança, e que pelo torcedor já estava bem, não tinha nem vindo, né? Não tinha nem voltado do empréstimo, mas já estaria bem longe daqui. E o João Gabriel, vou dar um verde mais escuro, gostei, acho que o garoto foi muito participativo, armando o jogo, mesmo o jogo já estando resolvido, mas alongando bolas. É um jogador com muita noção, assim, com muita consciência do campo, assim, de inverter jogo, de buscar abrir o jogo na hora certa,
de alongar o passe na hora certa, de chegar na entrada da área a arrematar, como ele quase fez um gol ali. Como eu dizia, é um jogador muito promissor, um jogador que eu gosto mais, assim. Jogador que tem a cara do Ceará, e que eu acredito, assim, que pode ter uma carreira brilhante no futebol, assim, espero que muito desse tempo no Ceará. O Luca, né? O Luca, sei, complicado, assim, participou pouco do jogo, saiu ali, brigou, foi uma coisa muito mais de ímpeto, de vontade, do que particularmente, assim, de participação no jogo. Eu vou deixar o Lucas sem avaliação, sinceramente, assim, brigou muito, mas para ver o nível que ele trouxe hoje para o jogo, fica muito difícil de estabelecer os parâmetros. Os outros participaram muito mais que ele do jogo, então deixa o Lucas aí sem avaliação. Muito bem, então sem nota para o Lucas, tivemos muitos verdes aí no campinho do Ceará. Antes do melhor em campo, vamos para o Moza. Moza, eu vou dar o verde para o Sérgio, o verde mais forte. Acho que foi bem, conseguiu mudar, mexer no time, mas mexer com coerência. Mexeu no time, dando um padrão tático, dando rodagem a jogadores que a torcida já queria ver, jogadores que estavam aqui não tinham estreado ainda. Confiança para o centroavante fazer 2 gols. Ao mesmo tempo, meritocracia, colocando o Melk para jogar, dando confiança a Mateuzinho. Acho que foi muito preciso, dando a oportunidade ao João Gabriel. Acho que foi muito feliz nas escolhas hoje o Moza. E vem trilhando um caminho tranquilo até aqui, de boas escolhas, de justiça, de olho no olho com os jogadores. Eu acho que isso é importante. Não é indiferente às carências que o elenco tem, mas ao mesmo tempo ele busca dar padrão, dar formato tático, dar uma coerência tática ao time. E até aqui eu acredito que venha conseguindo. Então, nenhuma crítica ao Moza. Eu acho que essa rodagem dele hoje foi a melhor possível, assim, no cenário imaginado e pensado aí, e projeta um cenário que a gente espera ver como ele vai reagir nesse cenário dessa semana de 2 jogos decisivos, né? E um elenco bem desgastado. Acho que ele vai precisar também ser uma peça importante nesse contexto. Muito bem, então todo mundo avaliado, o Mozart também, e o melhor em campo, para quem vai a estrelinha? Cara, tinha pelo menos assim, 4 jogadores assim que você poderia dar hoje, ao meu ver, na minha análise. Eu gostei muito da partida do Luiz Otávio. Gostei muito da partida do Melk. O Wendel fez 2 gols. Mateuzinho, cara, muito complicado. Mas hoje eu vou premiar o Melk, cara. Sinceramente. Pela dificuldade, pela evolução, por como o moleque foi participativo, como ele teve personalidade. E por mais que os outros tenham tido mais participações em gols, ele fez ali para mim, ao meu ver, né? Vou considerar que aquele gol foi dele. Ele construiu a jogada do 4º gol. Ele deu um arremate ali que quase faz um gol de fora da área, se não fosse a defesa muito boa do Tiepo. E é um garoto da base, acho que merece essa confiança. E para mim, hoje ele foi o melhor em campo, mas se fosse qualquer um dos outros 3 também, acho que estaria justo para a partida de hoje. O Ceará, acho que como um todo, foi um time bem regular, bem homogêneo, com exceção ali especial dos laterais. Muito bem, então Melk eleito melhor em campo, avaliação feita aí de mais um bom resultado, mais um placar elástico do Ceará no Campeonato Estadual. Agora a Copa do Brasil, Léo Fontinelli, jogo perigoso, né? Time de São Paulo. Vai ser, acho que é um time em tese mais forte do que os menores aí do Campeonato Cearense. Exatamente, assim, um jogo difícil, um jogo de um time que foi testado, que vem num nível de exigência competitiva muito mais alto que o Ceará vinha tendo até então, né? Então é um jogo para teste, é um jogo que volta para o Castelão, é um jogo que, inclusive, desperta um pouco mais de curiosidade da torcida, né? Que até então estava um pouco interessada aí até pelo estadual, deve aparecer mais agora nas finais. Mas acredito que é um jogo que já tem um apelo de público um pouco maior, até para ver esse desafio que o Ceará vai enfrentar, apesar de ser um time do Primavera bem mexido, né? Já perdendo algumas peças, mas não deixa de ser um time com recursos, com dinheiro, com estrutura. E vamos ver aí o que o Ceará apresenta nesse primeiro desafio de um nível um pouco mais alto. É o jogo que vai ser em casa, né? Vai ter o mando de campo aí nessa fase. E aí depois, no domingo, né? Às 18 horas, né? Que é o horário da TV aberta, então deve ser domingo. Isso. O primeiro jogo contra o Fortaleza. Tem favorito nessa final?
Ceará e Fortaleza? Não tem. Clássico Rei. Favorito é um empate sempre. Primeiro jogo da final. Mas o Ceará não tá mais encorpado, fazendo mais gols, os reforços chegaram boa parte mais cedo. É um O Fortaleza favoritismo perdeu o Bareiro, né? Vai jogar com o garoto ali, o GB. É um favoritismo muito, muito leve pro lado do Ceará, assim. Fortaleza vem evoluindo o futebol, vem ganhando confiança. Acho que o time estabilizou um pouco agora com a saída do Bareiro. Não tem mais nenhuma saída em vista por enquanto, com exceção do Pochettino, não deve acontecer até a final do campeonato. Então, é um favoritismo do Ceará, mas um favoritismo muito leve pro lado do Ceará ainda. Muito bem, eu também acho. O favoritismo é leve para o Ceará, né? Até porque tem um histórico muito bom, recente, enfim. Tudo bem que mudaram muitos jogadores, mas eu acho que esse histórico, e por ter resultados mais consistentes, né? Em termos de volume de gols, até eu acho que chega. E o Bareiro ter saído, eu acho que o Fortaleza perde muito, tá? É uma perda. E assim, dois centroavantes bem garotos, né? O GB e o Kaique, o Fortaleza vai para a final do campeonato com dois jogadores bem jovens, né? Ganha um lateral esquerdo, né, que não tinha, que é o Fuentes, e ao mesmo tempo perde seu centroavante, né, que era o referencial técnico no momento do time. Complicado. É isso. Eu acho que só pode mudar um pouco o favoritismo se tiver alguma coisa o Ceará cai na Copa do Brasil, o Fortaleza passa. Eu acho que isso aí, ou vice-versa, né? Eu acho que aí o favoritismo aumentaria para o Ceará, porque seria uma crise cair para o Maguari, né? Assim, é crise. Tava ganhando tudo e tal, não tomou gol o Fortaleza, né? Direito ainda no ano. Mas se cai para o Maguari ou o Ceará cai para o Primavera, o time que perder, esse entra pressionado, entra já numa mini crise. Então acho que o que pode mudar um pouco desse equilíbrio, Léo, para essa final é se alguma surpresa acontecer no meio de semana. Com certeza. E o cansaço do Ceará também, né? Cansaço do Ceará, o Fortaleza joga terça. Vai ter 5 dias aí para descansar até a final, e o Ceará joga na quinta, praticamente sexta e sábado já, domingo já não vai ter treino, né? Assim, muito complicado. Muito bem, então é isso, né? O JP brinca aqui, fala que sem o Vina o Ceará ainda é mais favorito. Thiago Mariano também está por aqui, fala que o Eric Melo já está de saída, o Sanches já está fechado. Exatamente, o Sanches é lateral da base do Ceará, rodou muito aí, interior do Rio de Janeiro, agora estava no Noroeste, volta, não é um jogador, aqui no chegou a ser centroavante, se eu não me engano, na Portuguesa lá do Rio de Janeiro, mas volta como lateral, né? Começou aqui na base na época do Dimas Filgueiras ainda, que teve uma safra de jogadores aqui do Ceará, de uma base assim, que deram um destaquezinho assim, mas quase nenhum vingou. O Sanches era um deles, eu acho que é um dos poucos que vingou até hoje. Mas volta, mas também sem muita expectativa por parte do torcedor. Mas, de qualquer coisa, sobe de nível em relação ao Eric Melo. Muito bem. Então é isso. Abraço pra galera que interagiu aqui, o José Anderson. E a galera falou que o Alex Silva foi uma assistência só, viu, Léo? A galera tá dizendo aqui, umas 3 pessoas disseram isso. Do primeiro gol não foi ele? A assistência foi do Wendel. Ah, foi do Wendel no primeiro, né? O Alex Silva foi pro gol do Wendel. Pro quarto, ou pro terceiro. Então Isso. O primeiro não foi ele. Não, certo, corrigindo aqui então. Mas o verde continua, né? O verde continua. Não faz isso com ele não. Muito bem. O F10 Antônio também tá por aqui. Valeu pra galera que interagiu. É isso. Mais alguma coisa, Léo? Sobre o Ceará, sobre essa sequência aí que vem? Não, só expectativa aí pra semana. Muito bem. Então é isso. Valeu, Léo Fontinelli. Grande abraço pra você. Não caiu, hein? A internet salvou 100%. 100% tá show. Boa. Valeu, Léo Fontinelli. Valeu pra todo mundo que acompanhou. Valeu pro nosso querido Alan Roberto, que esteve na direção de trabalhos técnicos. Quem tá ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí. Quem tá vendo no corte também, a versão gravada, ajuda aqui o 45 minutos crescer ainda mais. É isso, valeu, tamo junto, até a próxima. Valeu, boa noite.